4 anos no Curitiba, né? Depois 4 anos no Vasco e agora tenho um contrato de 3 anos com o Palmeiras, né? Eu sempre fui um cara muito estável, sempre me identifiquei muito com os clubes onde eu joguei e o goleiro, quando tu consegue manter um certo nível e tu se identifica com o clube, é mais difícil de ser negociado, até pro valor de mercado, porque ninguém paga milhões por um goleiro e também, de repente, pro clube não vale a pena se desfazer, porque a gente vê alguns clubes, quando tem uma quebra de sequência, é difícil um clube grande, um goleiro conseguir aguentar a pressão. Por isso que eu acho que a gente fica bastante tempo no clube. Você jogou quanto tempo no Vasco? 4 anos. 4 anos, teve um período bem... Ele foi pro lugar do Elton e eu entrei no lugar do Elton no Vasco. Você vê? E depois que eu fui pro Vasco, acho que eu fui o goleiro que conseguiu jogar 2 temporadas seguidas. O último tinha sido o Fábio também. E agora o Fábio já está completando 531 jogos com a camisa do Cruzeiro. O torcedor mais fanático do Cruzeiro há de me perdoar, porque eu chequei alguns números e eles não batem, mas eles são aproximados. O jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro foi o volante Zé Carlos. Uma estatística indica 633 jogos, uma outra 619 jogos. O Zé Carlos, que depois foi campeão brasileiro pelo Guarani de Campinas. Se eu não estou enganado, vive em Contagem. Tá firmão, abração de todos nós pro Zé Carlos. E o Fábio está ali para alcançar a 6ª posição do Vanderlei, que é ocupado pelo Vanderlei, que foi lateral esquerdo, com 538 oficiais, mas os amistosos, acho que você está passando, ou se não passou já nesse 531, o Vanderlei, para ser o 6º jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, o que não deixa de ser uma marca que isso vai ficar para sempre, ninguém apaga da tua vida, né, Fábio? Com certeza, né? Uma dedicação, um empenho ao longo desses anos, né? Todas as dificuldades, todas as alegrias, e hoje concretizando aí 2013 aí com um título super importante, que uma hora vencedora do Cruzeiro aí, retornando agora depois de 10 anos. Você nasceu no Mato Grosso, foi? Nasci em Nobres, Mato Grosso. Nobres, Mato Grosso. E começou no Cruzeiro, né? Muita gente fala, o Fábio começou no Vasco, não, você começou no Cruzeiro. Eu comecei no interior do Paraná, no União Bandeirantes, e fui pro Cruzeiro, passei 1 ano no Cruzeiro, emprestado, voltei pro União Bandeirantes e fui pro Vasco. E aí onde eu me destaquei, depois retornei pro Cruzeiro, onde era a minha casa. Muito bem. Seleção brasileira, como é que tá na tua cabecinha, assim? Muito motivado, né, para alcançar mais esse objetivo. Continuar trabalhando. A competição tá violenta, hein, rapaz? Mas quando Deus determina, se for da vontade dele e merecedor da minha parte, vou ter oportunidade, ou cedo ou tarde. Muito bem, mandou bem. Porque eu digo que a competição tá pesada porque realmente a gente tá muito bem servido, né? Goleiros em grandes momentos. O seu concorrente direto lá de Minas, o Vitor, que jogou na última partida, também fez uma temporada daquelas de sonho, né? Foi. Enfim. Muito bem. Deixa eu passar aqui pelo Thiaguinho de uma vez, já que o Serginho já introduziu o Thiaguinho, né? Grande garoto. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Que isso, sempre um prazer estar aqui. Você sabe que agora a gente vai botar sempre um comentarista cantor, porque se o cara não estiver cantando bem aqui, o cara... Entendeu? Eu não manjo tanto assim, não. Hein, Samuel? Tem um suplente aqui. Né? Tá bom, hein, Thiaguinho? Exatamente. Mas hoje não corre esse risco, não. E de responsa. O suplente não, aquele ali é titular na música. É titular, aquele é craque, né? Cracaço. É uma inspiração para todos nós. Com certeza. E, Thiaguinho, muita gente diz o seguinte, o Corinthians esse ano ruim, aí eu fico pensando, mas o Corinthians foi campeão paulista, ganhou uma Recopa de 2 jogos, mas venceu os jogos contra o São Paulo, botou mais 2 taças lá na coleção, tem a melhor defesa do campeonato, não conseguiu a vaga na Libertadores, que talvez seja seu maior ponto de frustração, mas você acha que foi um ano tão ruim assim, ou é o corintiano que ficou mal acostumado com 2012? Eu ia dizer exatamente isso, eu acho que o Corinthians vem numa crescente, né? Crescendo em todos os sentidos, não só no futebol, mas, né, de estrutura, em todos os sentidos. Então eu acho que o corintiano se acostumou com grandes conquistas ao longo dos anos, principalmente o ano passado, que foi um ano sensacional para nós, e esse ano a gente esperava essa continuação, né? Esperava o Corinthians novamente numa Libertadores, disputando o título. Eu acho que o time do Corinthians tinha condições de disputar um título brasileiro. Houveram alguns vacilos da equipe que não deixou a gente brigar pelo título. Mas claro que não é um ano ruim de todo. O Corinthians não vive uma crise de ficar preocupado e tal. Mas o corintiano
É um time grande, né? E é um time que tem uma torcida apaixonada e que exige muito do seu clube. Tudo bem. Quem é que tá aí contigo hoje? Apresenta a turma. Hoje aqui no Pandeiro, Nego Preto. Nego Preto? Nego Preto, no Pandeira. Na Tantã, Gabriel Barriga. Gabriel Barriga, mas tá sequinho, Gabriel. Sequinho. É que é barriga trincada. No violão, Simon. Fala, Simon, maravilha. No cavaquinho, Nando Martins. E é quesito ser corintiano para participar da banda? Não. Não, é livre. Aqui, Nego é corintiano. Gabriel Santista. Simon, corintiano. Nando. Não valeu muito o que eu falei, todo mundo é corintiano, só o Gabriel que é santista. Alvinegro, pelo menos alvinegro. Bom, obrigado pela presença, a gente já retorna para você fazer a primeira canção aqui pra gente. Fala, Caio Ribeiro. Ô, seu Helena, tudo bem? Joia! Joia, prazer. Posso sentar aqui um bocadinho? Com prazer. E aí, Caião? Tranquilão? Tudo jóia. A Helena voltou de paletó, elegante. Você botou o lenço. Você viu que segunda-feira passada o Jô me deu um lenço. É mesmo? É, vermelho, bonito, cheiroso, rapaz. Aí, tá vendo? Porque o João estava me ensinando a seu pedido, né? Que não tem que combinar, né? Exatamente. Você tá até combinando, tem um azulzinho aqui e tal, mas não precisa necessariamente. Não né? necessariamente. Muito bem, seu Helena. Viu? Na elegância. Alberto Helena Júnior. Você falou que era alvinegro lá? Alvinegro preto. É mesmo. Que time, por sinal, né? O Caio Ribeiro, tá tudo bem? Tudo jóia, Luiz. Legal. Amanhã tem Brasil de novo, né? Mais uma. Amanhã é jogo duro. Jogo duro. Ô, Caião, William, Robinho, você acha que o espaço está se abrindo para esses jogadores, por exemplo? Ou está indo um pouco difícil? Não, eu acho que a gente tem 3 dúvidas, 3 posições ainda em aberto, que é o terceiro goleiro, o quarto zagueiro, né? Não a posição, mas o quarto homem da zaga, e mais um atacante. Eu acho que o resto já está definido. Gostei muito do segundo tempo da seleção, levando em consideração e dando um desconto pela fragilidade do adversário. Honduras que garantiu o lugar na Copa, mas a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum e mostrou uma dificuldade técnica. Eu gosto muito quando você testa opções, soluções diferentes daquilo que a gente está acostumado. E um ataque mais leve, de mais movimentação, sem um homem de referência na área, como foi o segundo tempo, com o Robinho fazendo aquela função, mas podendo abrir espaço até para os homens que vêm de trás, me deixou uma impressão muito boa. Eu vou até levantar aqui que eu estou te apertando. Não, imagina. Completa aí. Agora que eu vi aqui que eu estou te apertando. Então, assim, fiquei bastante satisfeito, não só com o resultado, mas com o desempenho e com os testes que o Filipão fez. Então, acho que a seleção vive um grande momento. Tomara que se confirme amanhã que é um outro nível de jogo, um adversário muito mais forte, mais ofensivo, que ganhou da Inglaterra, agora jogando na Inglaterra por 2-0, que tem o Sanches, jogador do Barcelona, vivendo uma fase fantástica, que tem o Valdívia aqui do Palmeiras, né, companheiro do Fernando, que também é um jogador que merece um certo cuidado, porque pode desequilibrar. Vamos ver, estou bastante otimista até em relação ao jogo de amanhã. Amanhã é um jogo bem legal mesmo. O Chile talvez, não sei, não me atrevo a dizer que é a melhor seleção de todos os tempos, mas eles têm um time que entra para a história do futebol chileno, é muito forte mesmo a seleção chilena. Alberto Helena. Diga. Pois é, Helena. A gente tem 2 brigas bem interessantes no campeonato. Vou botar a mais picante pro seu lado agora aqui. O Vasco já caiu? Tem o Vidal da seleção. Olha, o negócio tá complicado, porque se o Vasco não ganhar nessa rodada aí, e o Bahia e mais não sei quem aí, mais os 2 de cima, ganharem, ele pode cair já, né, matematicamente nessa rodada. A situação é crítica. Aliás, eu gostaria até que os 2 goleiraços aí, o Fábio e o Fernando, que se projetaram, né, no Vasco da Gama, explicasse melhor qual é a visão deles a respeito disso, da situação do Vasco, sobretudo o Fernando Praz, porque ele participou de uma equipe 2011, né? 2011, 2012. Em que, na minha opinião, inclusive, o Fernando Praz foi o melhor goleiro do Brasil naquela época. O que aconteceu com aquele time do Vasco, que teve uma atuação tão brilhante naquela época e caiu tanto em tão pouco tempo? Pois é, um time que foi, importante dizer, completamente desfeito, digamos assim, né? São outros jogadores. A gente está até aqui com a classificação na parte de baixo, né? O Helena se referia a Bahia, Fluminense, Criciúma. Do ponto de vista numérico, você pode incluir Internacional e Flamengo ainda com riscos de rebaixamento. Mínimos, 1%, na conta dos principais matemáticos aí. Portuguesa com 44, quase da mesma forma, um pouquinho maior. E aí o Criciúma, o Fluminense
e o Bahia, que são os times que estão além da zona do rebaixamento, e lá na zona do rebaixamento o Coritiba, e veja a situação do Vasco, né? Ele está a 3 pontos do Coritiba, e uma vitória a menos, ele tem que ganhar, o Coritiba perder, empate em número de vitórias, e tem que tirar 5 gols de saldo. Se fosse a última rodada, era uma situação quase que impossível de conseguir sair dessa situação, né? É muito difícil mesmo o Vasco que... O jogo contra o Santos talvez tenha sido o ponto fora da curva, porque perder do Grêmio para estar com o Corinthians estava mais ou menos dentro de uma possibilidade, mas aquele empate com o Santos, o Vasco convocou a torcida e tal, acabou empatando em 2-2, depois de estar perdendo por 2-0. O torcedor chegou a comemorar, mas pela circunstância do jogo, né? Porque se está perdendo 2-0, empata, mas aqueles 2 pontinhos talvez sejam preponderantes nessa conta tão cruel com o Vasco. E o Alberto Helena passou a bola aqui para o Praz e para o Fábio. Eles jogaram lá, o Praz até de uma forma mais recente, no momento em que realmente o time era muito competitivo, tanto que ganhou a Copa do Brasil, com o Fernando Praz fazendo algumas defesas nos últimos minutos, daquelas que o torcedor vai se lembrar sempre, né, contra o Coritiba. Depois foi vice-campeão brasileiro, avançou na Sul-Americana até a semifinal, né, perdendo para o time que ganhou, foi a Universidade do Chile, com o Vargas, esse que está agora no Grêmio jogando. De final de Libertadores. Quartas de final, no detalhe, o jogo do Corinthians, a famosa Corinthians. defesa do Cássio. Depois a bola na trave ainda. E depois a bola na trave. Desse lance, Foi mesmo. O Nilton cabeçou na trave ainda. Então, uma mudança muito brusca no elenco e tal, mas você tem algum diagnóstico assim, pessoal desse momento? Da Copa do Brasil, a gente já começou perdendo o Anderson Martins, né? O Anderson saiu logo depois da final da Copa do Brasil. Daí depois saiu o Diego Souza, saiu o Alain, saiu o Fagner, saiu o Rômulo da Seleção Brasileira. Depois, no final do ano, saiu eu, saiu o Nilton, saiu o Dedé, saiu o Alexandro, saiu o Felipe, saiu o Juninho. Saiu mais de um time, né? Então, isso é complicado. Perder 2, 3 peças já é difícil. Agora, tu imagina perder 13 jogadores em questão de 6 meses, nem um ano. Para se reestruturar é difícil, ainda mais na situação financeira que o Vasco atravessava, né? Então, eu acho que isso foi o principal. Muita gente saindo e sem ter tempo nem condições de repor isso, né? E você, Fábio, assim, mais à distância, evidente, já está um tempo maior longe do Vasco, como é que você vê, assim, a distância? Esses fatores que o Praz falou foram fundamentais para essa sequência negativa e esses momentos que o Vasco vive, né? Na ocasião, quando eu jogava pelo Vasco, nossa equipe também vivia momentos muito difíceis, fora do campo, em termos financeiros, e a gente tinha a maioria de jogadores da base, né? Mas a gente sempre fez o dever de casa. Nós ficávamos muito fortalecidos em São Januário. Então a gente, naquela ocasião, vários anos que eu joguei, nós não caímos porque nós fazíamos a diferença em São Januário. Então a gente não perdia ponto em São Januário. Então, quando você não tem um elenco qualificado, você tem que valer o fator casa. Então, naquela ocasião, a gente fazia isso. E, infelizmente, o Vasco não é o mesmo em São Januário. E por isso está passando também essa dificuldade. Kleber Machado, mais uma vez, obrigado pela presença. Beleza? Beleza. Você teve ontem no Maracanã, no jogo do Fluminense contra o São Paulo. O São Paulo botou um time diferente do titular, né? E o Fluminense venceu lá no fim. Finalzinho. Né? Teve um teor meio de emoção e tudo mais. E foi uma semana, o próprio Luxemburgo, que esteve aqui segunda-feira passada, imaginava que era uma semana com os 6 pontos possíveis pelas circunstâncias da semana. Mas pelo que você sentiu lá no Maracanã e tal, o Fluminense, essa é uma vitória emblemática do ponto de vista de apresentar o Conca, anunciar a contratação, enfim. Claro que tem um componente político, né? Mas isso tudo, você acha que agrega no sentido de afastar de vez esse risco? Emocionalmente, eu penso que agrega. Tecnicamente, pelo que a gente viu o jogo ontem, o Fluminense tende a sofrer, a batalhar muito, vai. Abriu uma vantagem razoável, a conta que o Helena fez, eu estava olhando, se o Vasco perder, o Coritiba ganhar e o Bahia ganhar, o Vasco vai precisar vencer os dois para alcançar o Coritiba, que vai ter que perder os 2 para tirar no saldo, né? O Fluminense já não tem mais esse tipo de sufoco, ele está à frente desse grupo. O Fluminense tem um jogo fora de casa, que é fora de casa, mas não é em Santos, né? É em Presidente Prudente, né? Santos e Fluminense. Tecnicamente, o time do Fluminense é uma das surpresas, que não é das surpresas positivas, maiores desse campeonato, né? Perdeu alguns jogadores, mas o time parece que, não sei se como o Corinthians, ele deu uma travada e
trocou de técnica, o terceiro treinador. Acho que emocionalmente a vitória de ontem foi muito importante, porque a torcida do Fluminense compareceu, a torcida do Fluminense ontem quase 40 mil, contra o Náutico 30 mil. A torcida do Fluminense abraçou o time, como deve ser nessa hora, né? Deve ser em todas as horas, mas nessa hora o abraço é mais apertado. Agora, tecnicamente, eu acho que o campeonato ainda está com muito fator de risco para grandes times, para vários times. O Fluminense vai depender muito dessa rodada do fim de semana para saber como será o nível de oxigênio, entendeu? É lá na sala dele, se vai estar ar poluído ou não. Emocionalmente, eu acho que a vitória de ontem foi muito importante. Tecnicamente, eu acho que o Fluminense ainda pode sofrer, como todos os que estão ameaçados estão sofrendo, como o campeonato tem sido. Depois, no decorrer do programa, a gente estava conversando com o Caio ontem, o seu João, piloto do Caio, motorista particular do Caio, no Rio de Janeiro, fez um levantamento do percentual dos campeões, de aproveitamento dos campeões. Eu estava achando que o desse ano é baixo. O Atlético Paranaense tem acho que 56% de aproveitamento. O Cruzeiro tem 71%, que é uma coisa absurda. Mas aí eu estou vendo que é mais ou menos o nível dos outros campeonatos. O campeão é que esse ano arrebentou, entendeu? Mas é um campeonato tecnicamente muito estranho, com sobe e desce muito grande. Verdade. Bom, aqui o Serginho Samuel, o Serginho viveu, como corintiano, o rebaixamento. E o Corinthians teve alguns ingredientes antes. Eu não sei se você entende dessa forma, mas toda aquela história de MSI, o que veio depois, né, a história toda que envolvia esse fundo que trouxe dinheiro, contratou o Tevez, e a mexida que aconteceu, embora o Andrés, que depois se transformou talvez o maior presidente da história do Corinthians, viesse do mesmo grupo que lá estava, presidido pelo Dualib, isso tudo culminou com o rebaixamento, que seja, existe meio que uma cartilha, começa a fazer isso, ou não? Eu acho assim, se o time começa a namorar a Série B, um dia ele casa, que é uma coisa histórica. Você olha, os times que caíram, não é que caíram, caiu. Tem uma história que já começa no campeonato anterior, eu acho, ou em outro campeonato. O Cruzeiro, por exemplo, sacou isso e de um ano para outro fez uma reformulação clara, que não é só uma reformulação de jogadores, é uma reformulação de postura, de filosofia, de tudo isso. O Corinthians passou por isso e sentiu que precisava ter uma renovada. Quando se fala em renovação, significa a diretoria dar plenos poderes a quem confia, delegar poderes, porque esse tipo de presidente que quer mandar em tudo, ele entra no vestiário, ele escala o time, isso já está acabando. E quanto mais a gente tiver esse tipo de postura, mais vão namorar lá embaixo a Série B. Então eu acho que tem muito a ver com uma visão contemporânea mesmo, global, de futebol, para que haja uma postura diferente dos dirigentes, principalmente. Eu acho que o que aconteceu com o Vasco aqui são duas testemunhas geniais, são jogadores geniais que não estão mais no time, não é? E eu vejo como uma questão de organização, de gestão mesmo. O Kleber tem razão, acho que esse campeonato foi um dos mais esquisitos, fora o Cruzeiro. Ninguém sabia direito se ia cair ou se ia disparar, exato. Ninguém disparou assim. Do sonho da Libertadores ao pesadelo do rebaixamento era uma rodada. Era uma rodada, era um jogo, 2 empates, você já estava ruim. Então, eu até tenho um filme que eu roteirizei chamado Fiel, que é exatamente a volta do Corinthians à Série A. E então eu consegui presenciar toda essa reformulação que o Corinthians fez através da sua diretoria, trazendo Mano Menezes e renovando. A renovação é importante, mas não só na troca de jogadores, na filosofia. Agora, só um detalhe, Luiz Roberto, que depois na frente, se você quiser... O que eu não consigo entender no futebol brasileiro há algum tempo, e uma vez eu perguntei isso para o Luxemburgo, que foi convidado aqui a semana passada, como a gente tem um time que é campeão um ano e briga para não cair no outro? E não é o Fluminense. O Flamengo foi campeão brasileiro e no outro ano brigou para não cair. O Fluminense tinha brigado para não cair e no ano seguinte foi campeão brasileiro. Agora está repetindo o contrário, foi campeão ano passado. O Corinthians, que caiu em 2008... foi campeão brasileiro em 2005.
O Atlético e o Cruzeiro quase caíram juntos e dominam o futebol sul-americano hoje. O Vasco fez toda aquela campanha que você disse e o Vasco está fazendo mais ou menos o que o Palmeiras fez, namorando pela segunda vez um rebaixamento, né? Eu não consigo entender, eu acho que é postura mesmo do clube, mais do que elenco, técnico, ou também é elenco e técnico, mas há alguma coisa na hora de você pensar o ano que vem que escapa deles, porque é muita gangorra. Eu não consigo entender um time campeão num ano e no outro ano que joga para não cair. Eu não consigo entender. Sabe que muito louco mesmo. Posso dar um palpitezinho? Pode, só falta aqui o meu amigo Bob Faria para a gente fechar o primeiro bloco com o som do Thiaguinho. Eu ia te chamar a atenção. O Bob não faria. O Bob não faria. Não, você não vai ver. Pelo amor de Deus. Esse nem eu. Essa não vai ser velho. Você nunca tinha ouvido essa piada? Não, hoje não. É o seguinte... Essa gangorra aí do futebol brasileiro, ela implica também no fato de que não tem essa lógica, dizer assim, olha, você monta uma diretoria inteligente, competente, faz um projeto bonito e tal coisa, contrata certo. Um timão e vai embora. Não acontece assim. O caso do Corinthians ele é emblemático. Quer dizer, o Corinthians mudou completamente a filosofia dele. Ele jogou fora 100 anos de porra louquice que era a direção do Corinthians. Né? Vestiu um fardamento bem educado, bem inteligente. Fez tudo certinho. O Corinthians, meu Deus do céu. Ganhou o Campeonato do Mundo, ganhou o Campeonato Paulista. E de repente está aí. O mesmo time quase flertou com o rebaixamento. Então, mas aí você não lembra do Pelé? Cruzeiro, a história de trocar é quando está ganhando? Não, sim, claro. Mas eu digo o seguinte, não tem um caminho, um rumo, uma lógica, sabe, na história do futebol. Você pega o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro está aí batendo todos os recordes. Estourado num campeonato, como bem você disse, campeonato que está equilibrado, todo mundo e tal, do segundo ao penúltimo, está todo mundo ali. E de repente o Cruzeiro faz uma campanha dessa. Agora você olha, dizer que o Cruzeiro fez um projeto, contratou direitinho, os jogadores certos para o lugar certo. Antes do campeonato começar, o Cruzeiro era isso mesmo. Digamos, o sétimo, oitavo favorito. Exatamente. Exatamente. De repente, pegou no breu, acertou em alguns pontos, é claro que serviram como base para acertar o resto. E, de repente, ele faz essa campanha extraordinária. Quer dizer, você pega o Fluminense. O Fluminense era para ter sido, ano passado, o time para dar show. O Fluminense ganhou o campeonato com um monte de jogadores de alta qualidade, mas jogando um futebolzinho assim. Resultados apertados. E o que dizer do Internacional, que tem um elenco maravilhoso. Que todo ano está entre os 4 primeiros. Não confirmou esse palpites, né? Mas aí, por exemplo, no caso do Cruzeiro, acho que ele tem toda a razão no que ele está dizendo. É importante dizer que o Cruzeiro, quando ele reformulou, ele não reformulou só para fazer uma composição. Ele reformulou pensando grande. Ele fez grandes contratações. Você pega Dagoberto, Júlio Batista, a fortuna que se pagou para tirar o Dedé. Desculpa, é a minha opinião, você pode não concordar. Claro. Mas, enfim, acho que o Cruzeiro, Everton Ribeiro, trouxe o William, o Bruno na zaga, você trouxe jogadores aliados. Oi? Dagoberto. Eu já falei, tinha falado já falou, Dagoberto e o Borges. 2 jogadores, o Borges que... alguns jogadores. E a ascensão de jogador, mas talvez o jeito que aconteceu tenha sido um pouquinho antes da hora. O Atlético, diferentemente, ele foi pontual de um ano para o outro. Ele já fez sucesso no ano passado, né? No outro ano, quando escapou do rebaixamento, já deu mostras de que estava em construção um time. Veio para o ano seguinte, que disputou o título, inclusive, né, diretamente com o Fluminense. E depois, pontualmente, se reforçou e acabou culminando com um ano, meio como aconteceu com o Corinthians. Então, você, Bob, acha que... Tudo bem, senhor? Tudo bem, e você? Tudo bem, senhor Leandro? Como vai, Bob? Estamos todos bem. Você vive mudando de lugar, não diz que está naquele lugar do Cleber, diz que está aqui. Mas hoje eu não podia. O
programa hoje está campeão demais. Não, está campeão demais. Aquele lado ali, ó, só tem campeão. Tem campeão do show business, tem campeões de audiência, tem campeão da Série B, tem campeão da Série A. Tá parecendo Rua de Belo Horizonte, né? Se você gritar é campeão, todo mundo levanta a mão. Tem que aturar, tem que aturar. Inclusive no voleibol. O Cruzeiro é campeão mundial de voleibol. Essa piada é dele. É dele. Faltou a Ameriquinha beliscar uma volta. Mas, ô, Bob... Ainda sonha. Vai, diga. Ainda sonha, Tá, mas agora ficou difícil. E tá linda, por sinal, a briga da Série B. O que aconteceu, o que está acontecendo em Minas, é aquilo que o Serginho estava dizendo, Sérgio. Foi uma mudança de filosofia ou está mais para o que disse o filho do Samuel, o Juliano? A volta dos estádios, a torcida de novo e depois de sofrer um pouco... Voltar para Belo Horizonte. Voltar para Belo Horizonte. Como é que você define isso tudo? Não, rapaz, você sabe que eu tenho uma ideia, a gente já discutiu sobre isso, essa coisa de regionalizar demais. Eu acho que a gente vive num mundo que os conceitos são globais. Então, se você tem um conceito global, você pode estar em qualquer lugar que aquilo funciona. Se você monta um time para ser campeão, não interessa a sua fronteira. Eu acho que Atlético e Cruzeiro fizeram campanhas e fizeram projetos muito grandes, muito bem desenvolvidos para chegar onde chegaram e ter a campanha que tiveram. Agora, eu acho que essas campanhas e esses projetos não se realizariam se não houvesse o Mineirão de volta, se não houvesse o Independência, se a cidade não tivesse um palco adequado para receber esse projeto. O projeto precisa ter um palco para ser realizado. Então, uma coisa acabou completando a outra. Assim, né? Tudo bem, seu Bob Faria. Bom, eu preciso fechar. Samuel, já vou te cortar agora aqui. Joana de Assis. Olá, tudo bom? Já estourei um pouquinho esse bloco. Tudo bem, Joana? Tudo bom, boa noite. Legal. Só você que ganha isso aqui? Na verdade é pra você, mas... É pra mim, Joana? Eu deixo aqui porque vai que você esquece, né? Nossa, que legal, rapaz. Olha só. Esse aí é o Skank no Mineirão, né? Não, isso é Mas é o Mineirão antigo. O que é isso aqui, Samuel? Eu não consegui Você não vai contar pra ninguém o que é? Eu vou mostrar já, gente. Isso aqui. Abre pra mim, então. Isso aqui, vou ver se eu consigo, né? Eu não consegui. Não, aqui, tem um jeitinho são certo. palhetas, né? As palhetas que a gente usa no show, Caramba. só que essas são personalizadas. Eu quero, hein? Aí, então vou mandar pro Bob lá. Cada palheta é uma coisa. Hoje não. Eu sou o único que Cada vai usar. palheta é uma... Bob, eu sou fornecedor de cordas da guitarra dele. São as capas dos CDs, né? Meu Deus. É verdade. Mas, Samuel, que presente maravilhoso. Aí, Tiaguinho, que ideia, Cada hein? palheta é uma capa do Skank. E aqui a nossa beca, o nosso time já recebia até um desafio ali do Kleber. Já? Foi o Caio, é mentira. O Bem Amigos quer desafiar o SK91, que é o time nosso do Skank, esse ano em azul e branco, é uma homenagem. Foi fundado em 91 o time, foi? Foi. É mesmo? Não, o Skank é de 91, e aí a camisa leva... Skank 10, bom, quem veste a 10 é tu, né? É dono do time, da bola. Da bola e da camisa. Não pelo futebol. Da banda, Joga direitinho. Bom, muito legal. Obrigado, Joana. Bom, aqui esse DVD é um trabalho que... O estacionamento do Mineirão na capa desse DVD é algo Essa foto é da inauguração do Mineirão em setembro de 65. Eu não era nascido ainda, o Bob já tinha. Não era. Seleção mineira contra Aquele carro vermelho é o Bob, Não, do meu pai. Seu Oswaldo, certamente... Grande figura. Seu Oswaldo... Bob, se você já era nascido, seu Oswaldo Não era, não. Você sabe que ele transmitiu mas qual pelo é o problema de rádio já ser nascido o lançamento da primeira pá de concreto entendendo. do Mineirão, né? É uma coisa Transmissão, bizarra, é verdade. É a pedra fundamental. Pedra fundamental e tal. Tá aí. Olha, o Oswaldo Faria... anos depois. O Oswaldo Faria, quem é evidentemente de Minas Gerais, sabe exatamente do que a gente está falando, mas o pai do Bob, que lamentavelmente nos deixou antes da hora, um dos maiores nomes da história do rádio Sem dúvida. de Minas e do Brasil, consequentemente, e é uma daquelas figuras que a gente aprendia o tempo inteiro e que, bom, eu sempre fui tratado pelo seu Oswaldo com carinho, assim como o Bob tem, por isso que na verdade, eu sou amigo do teu pai, você veio depois. Não vem não, negão. Jona, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, cheio de mensagens. Cheio de mensagens, então abre aí, mostra os nossos caras. Você sabe que você está falando disso, mas o que a gente herda de mais precioso são os amigos. O resto é bobagem. Me dá essa caixinha de palheta aí. Agora. Não, você vai herdar a amizade, não as palhetas. Você vai herdar a amizade, não as palhetas. Perguntas depois. Pergunta depois? Pergunta depois. O que você está pedindo? A palheta. Não, a palheta é do apresentador do programa. São várias ali. Gente, eu vou te mostrar, tá bom? Você ficar com água na boca. Aqui eu vou mostrar pro Tiaguinho. Não é legal, rapaz? É boa mesmo. Rapaz, coleção das paletinhas. Até eu fiquei com vontade de roubar. Pra abrir assim, Tiaguinho. É assim, ó, divisão, olha. É ótimo.
Pô, mas tem várias aqui, deve ser deixar. Não, são todos os discos, não dá pra desfalcar nenhuma. Tá são bom. todas as capas. Tá bom, Caixinha bem amigos, dá pra todo mundo. Né? Ótimo. Muito bem, aqui está o mais recente, trabalho de Tiaguinho. Isso. Esse é um EP. Que tem 6 músicas. 6 músicas. Exatamente. 6 músicas inéditas. Foi lançado recentemente, agora. É um EP, pra quem não sabe, não é nem um CD nem um single, né? Singles são uma música ou duas, e os CDs geralmente são várias. Era compacto. Compacto duplo, compacto duplo é. Pois é, esse é um EP. É um projeto novo, né, recente. São 6 músicas inéditas, produzido pelo Rodriguinho, que é um grande parceiro meu. Tá bem legal. Sou suspeito pra falar, né? Claro. Claro. Eu acho mas tá bem legal mesmo, Aliás, só tem time grande hoje aqui, né? Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Tiaguinho, Samuel, vocês são gigantes. Então você vai fazer, pra começar uma canção desse EP? Não, pra começar não é desse não, mas vou cantar desse também. Tá, maravilha. O que você vai fazer pra começar Começar então? com Ousadia e Alegria. Então, manda ver! Tiaguinho, galera! Bora lá!